Boa tarde. O desembargador Círio Darlan, da 7ª Câmara, deferiu uma liminar que suspende o processo contra 23 ativistas acusados de associação criminosa e de atos violentos em protestos de 2013 e 2014. Com a decisão, o processo fica suspenso até que uma acusação de corrupção de menores usada nas alegações finais pela promotoria, citando também a associação criminosa e o uso de armas, seja julgada novamente pela Câmara. E nessa edição você vai ver também São Paulo, Porto Alegre, Recife e Brasília receberam este ano audiências públicas para combater a corrupção no país. Até o fim de maio, será lançada uma plataforma online para receber contribuições da população sobre o tema. O MEC divulga novas regras para o Enem 2015 e mais, Prefeitura de Jandira entrega materiais esportivos às escolas da região. A edição do Metropolitano de hoje começa falando de um dado importante para a educação. O MEC reafirmou a nova regra para alunos isentos da taxa do Enem 2015. Os alunos que perderem a prova terão que justificar a sua ausência. Rian Gomes tem mais informações. O Ministério da Educação publicou na edição da última sexta-feira do Diário Oficial da União uma portaria que estabelece que os alunos isentos da taxa de inscrição que não comparecerem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, precisarão justificar a ausência para não perder a isenção no ano seguinte. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, os detalhes da justificativa ainda serão definidos, mas a portaria afirma que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, será o responsável por avaliar os motivos da ausência dos alunos. De acordo com o documento, 2.528.380 candidatos faltaram no exame de 2014 e as ausências injustificadas de candidatos inscritos no Enem importam anualmente em prejuízos vultosos ou erário. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro. Veja agora os principais destaques do dia. O médico cardiologista Jaime Bold, de 55 anos, morreu na madrugada da última quarta-feira após ser esfaqueado durante um assalto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. O médico não resistiu aos ferimentos no braço e abdômen. O médico foi atacado enquanto pedalava na altura da Curva do Calombo, em frente ao Centro Náutico do Botafogo, e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Gold trabalhava no Hospital Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão. Em nota, a Polícia Civil informou que já está tentando localizar câmeras de segurança da região para entender como ocorreu o crime e tentar identificar os dois criminosos que atacaram o médico. Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecida das empresas e a possibilidade de greve na capital paulista foi descartada pela categoria. A Assembleia Geral ocorreu na sede do sindicato no bairro da Liberdade. Há uma semana, todos os 29 terminais de ônibus da cidade e mais 4 terminais que operam em estações do metrô por causa da paralisação de 2 horas dos motoristas e cobradores. A medida, segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviário Urbano, foi um alerta para todos depois de 3 tentativas frustradas de negociação com o setor patronal. Se os planos da prefeitura saírem do papel, o Rio vai ter no ano que vem as eleições mais limpas no quesito propaganda de rua das últimas décadas. O problema será convencer os partidos a não colocarem panfletos, faixas, nem espalharem santinhos na cidade durante a Olimpíada.
A proposta, que aparece um tanto quanto inatingível em tratando-se de disputa política, além de ser inédita, é que as legendas só comecem a corrida eleitoral nos espaços públicos da capital no dia 22 de agosto, primeiro dia após o término das competições. As mudanças não valeriam para o horário na TV e rádio, nem para a internet. Normalmente, a campanha de rua é liberada pela Justiça Eleitoral 90 dias antes do pleito. As eleições de 2016 estão previstas para 2 de outubro. Desde julho, os partidos poderão expor seu material em espaços públicos. Esse período pega justamente a data das competições, que vai de 5 a 21 de agosto. A comercialização de 87 planos de saúde de 22 operadoras está suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A decisão foi anunciada em razão do não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e por outras queixas de natureza assistencial, como negativas e indevidas de cobertura. Segundo a ANS, a medida beneficia aproximadamente 3 milhões de usuários que estão vinculados a esses planos, tendo em vista que as operadoras terão que resolver os problemas assistenciais para que possam receber novos clientes. A estimativa da ANS é que há no país 50 milhões de pessoas que têm planos de assistência médica e 21 milhões com planos exclusivamente odontológicos. A lista completa está disponível no site da agência. Participe do Metropolitano e faça parte do quadro Repórter Metropolitano. Você pode enviar vídeos, mensagens de texto e fotos de reclamações, denúncias e descasos que estão acontecendo no seu bairro através do WhatsApp 021 96918 5278. Deixe seu nome e o bairro onde mora. Os líderes do Brasil e da China participaram de um encontro empresarial Brasil-China. A presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro da China assinaram 35 acordos bilaterais do Plano de Ação Conjunta 2015-2020, que define metas para a cooperação bilateral nos próximos anos. Confira. Os acordos assinados entre Brasil e China reúnem propostas de novas obras e projetos, além de ações já em andamento, em áreas como planejamento, energia elétrica, comércio, mineração, infraestrutura e ciência e tecnologia. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os acordos totalizam 53 bilhões de dólares, ou cerca de 160 bilhões de reais, em investimentos no médio prazo. Ao todo, foram assinados 35 acordos, entre eles a compra de 40 aviões da Embraer e a aquisição de mais de 20 navios de minério de ferro e outras embarcações de grande porte pela China. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda acordos entre a Petrobras e os bancos chineses de desenvolvimento, de indústria e comércio da China e o China Exim Bank para financiamento de projetos da petrolífera brasileira. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. A Caixa Econômica Federal e o Banco Industrial e Comercial da China assinaram um acordo para a criação de um fundo para dar sustentação aos projetos. O banco chinês vai disponibilizar cerca de 50 bilhões de dólares, ou cerca de 150 bilhões de reais, por meio de crédito, arranjos de financiamento e fundos de investimento. Também foi anunciada a criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva, em que a China vai colocar 20 bilhões de dólares, ou equivalente a 60 bilhões de reais, para investimentos nas áreas de siderurgia, de cimento e material de construção e de vidro. Os anúncios foram feitos durante visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. A visita do primeiro-ministro chinês faz parte de um histórico de encontros de alto nível que tem acontecido entre os dois países ao longo dos últimos 10 anos. Desde 2004, quando foi criada uma comissão de cooperação entre Brasil e China, as relações bilaterais têm se intensificado e em 2009 a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil.
Desde 2009, a China é também o maior mercado comprador das exportações brasileiras e em 2012, o país asiático se tornou o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Em 2014, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 78 bilhões de dólares, com superávit brasileiro de cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os 3 compromissos estratégicos que hoje renovamos: ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação. O prefeito Sebastião Almeida entregou essa semana no Paço Municipal 50 novos ônibus, sendo 20 articulados e 30 convencionais estendidos com portas dos 2 lados, que vão integrar a frota do município a partir do final deste mês. Diversas autoridades estiveram presentes à cerimônia, entre elas vereadores, o deputado estadual Alencar Santana e o secretário de Transportes e Trânsito Atílio André Pereira, que ressaltou a importância do prefeito Almeida na revolução do transporte público da cidade. O prefeito também foi o responsável pela implantação do bilhete único e dos terminais de ônibus, que tem trazido grande benefício para a população. Os 50 novos ônibus entregues na última segunda-feira pertencem à empresa Vila Galvão e devem entrar em operação no próximo dia 30 de maio. As cidades de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Brasília receberam este ano audiências públicas para ouvir a sociedade sobre como melhorar o combate à corrupção no país. A ideia é aprimorar as leis para agilizar os processos judiciais. Até o fim de maio, será lançada uma plataforma online para receber contribuições da população sobre o tema. A quarta e última audiência reuniu representantes do governo federal e de organizações da justiça para discutir e apresentar sugestões para tornar as leis mais efetivas contra a corrupção. Nós estamos recebendo várias propostas, tanto propostas para constituição de bases de dados e estatísticas com relação a processos e procedimentos de apuração de enfrentamento e apuração de corrupção no país, mas temos ouvido também propostas de melhoria do processo penal, do processo administrativo e também de reorganização do poder público, tanto no Judiciário, como no Ministério Público, como no Poder Executivo Federal. Depois dessa etapa de audiências com organizações judiciais, o próximo passo será ouvir as sugestões da população via internet. Nós pretendemos que essa plataforma digital seja aberta em 15 dias, no mesmo mecanismo que o Marco Civil da Internet foi aberto à consulta pública, para que as pessoas possam, de uma forma moderna, participar e colaborar na formulação de política pública e na implementação de novos marcos regulatórios. A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, inaugurou no Parque Municipal Dom José um brinquedo adaptado para crianças com deficiência. O novo balanço é totalmente acessível para que crianças cadeirantes possam desfrutar de momentos de alegria e diversão sem sair de sua cadeira de rodas. Um grupo de crianças atendidas pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri foi o primeiro a experimentar a nova atração do local. O Parque Municipal Dom José, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente de Barueri, também oferece à população um jardim sensorial com ervas aromáticas para possibilitar o contato de pessoas com deficiência, em especial deficientes visuais. Através do toque e do olfato, elas podem experimentar novas sensações e ter contato com a natureza. O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500, Vila Boa Vista.
No esporte, agora a prática esportiva vai ficar ainda melhor no ginásio, quadra e no campo de futebol de Jandira, pois a prefeitura da cidade entregou todo o material adequado para as escolinhas da região. Veja. Várias bolas, cinturões de resistência, cones e muito mais. Tudo novinho. São materiais usados nas escolinhas de futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, judô, karatê, ginástica, capoeira, entre outras. As aulas são abertas para a população, tudo de graça. A idade mínima depende da modalidade, mas geralmente a partir dos 6 anos de idade. As atividades ocorrem nos espaços esportivos, como o ginásio central e do Brotinho, quadras e campos espalhados pela cidade. A prática esportiva, além de fazer bem para a saúde, disciplina, educa, ajuda no desenvolvimento e formação de bons cidadãos. Que é um desafio, que a cidade entenda que o esporte é saúde, esporte é vida. E nós precisamos, e o prefeito nos solicitou, que seja feito um trabalho nos bairros para trazer o esporte a todo cidadão e cidadã jandirense. Nós temos várias modalidades que a população possa usufruir desse trabalho. O principal a gente tem, são os professores, é a dedicação de cada funcionário do esporte. O que precisava era a gente criar estrutura e condições para que eles pudessem trabalhar. Então, se a gente tem o principal elemento, que é o professor, aquele que vai ensinar nas escolinhas, aquele que vai organizar os campeonatos, o que a gente precisa? De material para que eles possam trabalhar. E hoje a gente está entregando nesse planejamento material esportivo, como você pode ver, para que os professores possam ensinar as crianças nos bairros, nas escolinhas. Então, acho que a gente está no caminho certo. Você vai ver a seguir: contrato de concessão da ponte Rio-Niterói, assinado por Dilma Rousseff, entrará em vigor a partir de junho de 2015. E ainda, conheça os bairros do Rio de Janeiro que viraram música. Nesse momento, São Paulo tem a temperatura média de 25 graus e o Rio de Janeiro 27. O Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.